Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você aqui o dimensionamento do centro geométrico da viga duplo T. Né? A viga duplo T que é o terror aí da engenharia, principalmente quando ela é assimétrica, né? Em que a parte inferior ela é menor que a parte superior. Para mim mostrar para vocês como que eu faço esse dimensionamento, eu vou trazer a tela do meu computador aqui para vocês agora, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, então estamos aqui com as características geométricas das seções, né? Lembrando que aqui nós vamos falar da seção transversal das vigas e algumas coisas que nós vamos lembrar. A área, né, que está relacionada com a aplicação dos esforços simples de força normal e força cortante. O momento de inércia, que é a medida de rigidez de uma peça ou, de modo diferente, né? É uma medida de rotação potencial de uma massa em torno de um eixo, e o eixo baricêntrico, que é o lugar geométrico onde as tensões e as deformações provocadas pelo momento fletor são iguais a zeros, né? Seria o centro geométrico, o CG da peça, tá? Então aqui, quando nós temos uma viga T, né, ela tem esse formato na seção transversal. Então nós temos a base, né, que ela tem aqui altura maior do que a largura, e nós temos a parte superior que tem a largura maior do que a altura da peça, tá? O eixo baricêntrico dessa peça aqui, ele vai passar nessa linha, ok? E nós representamos ele, né, por 0. E o eixo de referência, que é onde a base está apoiada, nós representamos por x. Y1 é a distância do centro da peça superior, né? Porque nós dividimos a viga T em duas partes. A parte inferior, que é essa parte vertical aqui, e a parte superior, que é essa mais na horizontal. Então, o Y1 é a distância do eixo de referência até o eixo central da peça 1, que é essa peça aqui. O Y2 é a distância do eixo de referência até o centro geométrico dessa peça número 2. Note que as duas peças têm centro geométrico e a junção delas gera outro eixo geométrico que passa nessa linha aqui, tá? E é representado por Y', ok? Que é a distância do eixo de referência até o eixo baricêntrico da viga em si, composta pela peça número 1 e pela peça número 2, ok? Esse Y', ele é o momento estático das áreas divididos pela área total da peça, ok? Nós vamos ver isso mais a fundo, tá? Com exemplos. Outra distância que nós temos que tomar muito cuidado e ter muita atenção é a distância do eixo baricêntrico até o eixo da peça 1, né, até o centro geométrico da peça 1, e a distância do eixo baricêntrico até o centro geométrico da peça 2. Tá? Então, nós temos duas alturas, a altura que vai do eixo de referência até o centro geométrico da peça 1 e da peça 2, e a distância que vai do eixo baricêntrico até o centro da peça 1 e da peça 2, ok? Aí nós temos o cálculo do momento de inércia, okay? Os módulos resistentes, né, que é dado por WS e WI, né, o módulo resistente superior e módulo resistente inferior. Aqui o WS, ele é o momento de inércia divididos pela distância do eixo baricêntrico até o centro geométrico da peça superior, né, no caso da peça 1. E aqui o WI, que é o módulo resistente inferior, é o momento de inércia divididos pela distância do eixo baricêntrico até o centro geométrico da peça inferior ou da peça número 2, ok? E daí nós temos as distâncias nucleares, dados por KS e KI,
Aqui, então, nós temos a distância nuclear superior igual ao módulo resistente inferior divididos pela área, e a distância nuclear inferior, que é igual ao módulo resistente superior divididos pela área. E, por último, nós temos o rendimento da seção, que é as distâncias nucleares superior mais a distância nuclear inferior, divididos pela altura da viga, né? E ela é desejável que seja maior ou igual a 50%. Então, vamos agora para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é a viga duplo T. Ele é composto pelos elementos 1, né, que aqui ele tem na base superior 115 centímetros, né, então tem 1,15 m, só que ele está dividido aqui pela peça número 3, que tem 15 centímetros de largura e 120 centímetros de altura. Então, aqui as peças número 1, elas ficaram divididas em duas peças número 1, com as peças número 1, elas têm altura de 12 centímetros e largura de 50 centímetros. Elas têm 50 por 12. As peças número 2, elas são retangulares. Elas têm aqui na base delas, né, a altura delas de 12 centímetros e o comprimento de 40 centímetros, com um recuo de 10 centímetros aí das pontas da peça número 1, ok? A peça número 3 tem 15 centímetros de largura e 120 de altura. As peças número 4, de 18 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. E as peças número 5, elas aparentemente parecem ser quadradas, mas elas são retangulares. Elas têm 24 centímetros de altura e 20 centímetros de largura, ok? Então, aqui nós temos o eixo de referência, né, já demonstrado aqui. O eixo baricêntrico representado aqui, já com as distâncias, né, a distância do eixo de referência até o centro geométrico da viga é de 66,1 centímetros, e do eixo de referência até o final da viga temos 53,9 centímetros, ok? Como que nós vamos dimensionar essa viga? Então, vamos lá para o passo a passo, ok? Bom, primeiramente, nós vamos construir uma tabela, né, com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, as dimensões desses elementos, a área que vai gerar, a distância entre o eixo de referência até o centro geométrico dessas peças 1, 2, 3, 4 e 5, o produto, né, da área pela distância YI dessas peças, os momentos de inércia de cada peça, as distâncias do centro geométrico até o CG de cada peça e, por último, o produto da área pela distância do centro geométrico até o CG de cada peça ao quadrado. Tá? Então, nós vamos por partes calcular essa tabela, e eu vou calcular essa tabela com vocês em outro template, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vai ser o seguinte, eu vou explicar como que dimensiona aqui, tá? E depois nós vamos vir aqui para a tabela, tá? Onde nós vamos dimensionar de forma bem mais rápida por aqui, ok? Então, vamos lá. Aqui, então, na primeira coluna, nós temos o elemento 1, o elemento 2, 3, 4 e 5. Então, aqui, quando diz dimensões, né? Então, assim, são dois elementos número 1, né? Porque são dois elementos 1, dois elementos 2, um elemento 3, dois elementos 4 e dois elementos 5. Então, são dois elementos número 1 que tem largura de 50, né? Aqui, 50 por 12 de altura. Então, 50 por 12. Dois elementos número 2,
que tem largura de 40, né? 40 por 12, né? E esse meio aqui, lembrando que como é triangular, é base vezes altura divididos por 2, tá? Aqui nós temos o elemento 3 com 15, né? Então, ele é um elemento só, não precisa colocar um ali, tá? Ele é um elemento com base de 15 e altura de 120. O elemento 4, que é o elemento triangular, é 2 elementos de 20 de base, 18 de altura, né? Base vezes altura divididos por 2. Ok? E o elemento 5 são 2 elementos 5 de 20 por 24. Ok? Fazendo os cálculos das áreas aqui, então, tá? Nós temos ali 2 elementos de 50 por 12, dá 120, dá 1.200 de área, né? 1.200 centímetros quadrados. O elemento 2, como ele é triangular, você pode fazer 12 vezes 0,5 vezes 40 vezes 12, dá 480. Ou você pode fazer 40 de base vezes 12 de altura, divididos por 2 vezes 2. Dá 480 também, tá? O elemento 3, que é 15 vezes 120, 1.800. O elemento 4, que é 12, 2 elementos, vezes 0,5 vezes 20 vezes 18, 360. E o elemento 5, que são 2 elementos de 20 por 24, 960. Fazendo o somatório, 960 mais 360 mais 1.800 mais 480 mais 1.200, nós temos 4.800 centímetros quadrados de área total. Ok? O YI, eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo, tá? Ele é a distância do eixo de referência, né? Desse eixo aqui, desse eixo aqui, até o centro de cada elemento. Então, o centro do elemento 1, ele está na metade da altura. Então, se a altura é 12 divididos por 2, eu tenho metade da altura, né? 120 é a altura total, descontando os 6 centímetros, que seriam esses 6 centímetros aqui do final, né? Esses 6 centímetros aqui. Não vão contar, vou contar só até metade, né? 120 menos 6 igual a 114, tá? Que é o 114 que nós temos ali. Aí, nós temos ali o elemento 2, que é triangular, tem altura de 12, né? Como ele é triangular, o centro geométrico do triângulo ele fica em 1/3 da altura, né? Então, ele vai ficar nessa altura aqui. Nessa altura aqui. Vai ficar mais ou menos aqui, tá? Então, eu vou tomar esse 4 com o 12, tá? Porque 12 divididos por 3 dá 4, mais o 12 do elemento 1, da altura do elemento 1, são 16. Então, 120 menos 16, ele fica o 104 que nós temos ali, tá? O elemento 3, a altura dele é a altura da viga. Então, é 120. E o centro geométrico é na metade, então divididos por 2, que vai ser 60, ok? Tá ali. E o 4 também é um elemento triangular, né? 18 divididos por 3, 18 divididos por 3, ele dá 6. Esse 6 centímetros não está aqui, ele está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Então, vai ser 6. A altura do eixo de referência até aqui, ele vai ser essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. Tá? Essa distância aqui, ó. Então, se aqui eu sei que tem 6, mais 24 vai dar a distância YI do elemento 4. Então, mais 24 do elemento 5, fecha os 30 que nós temos ali. Tá? E a distância do eixo de referência até o centro
do elemento 5, ele vai ser metade da altura do elemento 5. Então, 24 divididos por 2, que vai dar 12, que é o que nós temos ali, ok? E aqui vai ser o produto, então, do A, que é a área, vezes o YI de cada elemento, tá? Então, nós vamos fazer ali, ó, 1.200 vezes 114, nós temos 136.800, 480 vezes 104, fecha 49.920, 1.800 vezes 60 dá 108.000, 360 vezes 30 dá 10.800 e 960 vezes 12 vai fechar os 11.520. Fazendo o somatório de tudo isso, né? 11.520 mais 10.800 mais 108.000 mais 49.920 mais 136.800. Aí, 317.040. Tá? Que é o total aqui. Bom, com essas duas informações aqui, eu já consigo achar o CG da viga, tá? Que é o somatório total da área vezes o YI, dividido pelo somatório total das áreas. Então, vai ficar 317.040 divididos por 4.800. Ele vai dar 66,5, que você pode arredondar para 66,1. Se você quiser utilizar 66,5, não está errado, tá? Isso foi uma questão de arredondamento. Então, eu sei que aqui, do eixo de referência até o eixo baricêntrico, tem 66,1 centímetros. Se a viga tem 120 de altura, menos 66,1, do eixo baricêntrico até o final da viga, eu vou ter 53,9 centímetros. Para quem estiver usando 66,05, vai ficar 53,95 daí para cima, tá? Então, são essas duas medidas que nós temos aqui. O Y superior e o Y inferior, tá? E agora nós vamos para os momentos de inércia, tá? O momento de inércia, você tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, o momento de inércia para elementos retangulares e quadrados é diferente do que para elementos triangulares. E segundo, que se são dois elementos iguais, você tem que multiplicar por 2, tá? Então, assim, para o elemento 1, como são dois elementos, eu vou colocar aqui 2 vezes, tá? Aí eu vou colocar a fórmula do momento de inércia. A fórmula do momento de inércia, como ele é retangular, vai ser 50, que é a largura, né, do elemento, é o comprimento do elemento, vezes a altura ao cubo, sempre a altura tem que ser ao cubo, ok? Divididos por 12. Então, para o elemento retangular, nós dividimos por 12. Para o elemento triangular, como é o caso do elemento 2, nós dividimos por 36, tá? Então, aqui, vamos calcular lá. Nós temos ali 12 ao cubo, tá? Vezes 50, divididos por 12, vezes 2. 14.400 centímetros na quarta. Não multiplica antes o 2, deixa o 2 para multiplicar por último, tá? Faz ali 12 ao cubo vezes 50 divididos por 12, depois você multiplica por 2. Porque se você multiplicar por 2 antes, pode dar algum erro na calculadora, tá? Ele pode multiplicar os 50 antes e gerar um erro para você aí, tá? O 2, como ele é triangular, então vai ser ali 12 ao cubo, vezes 40, que é a largura, divididos por 36, vezes 2. 3.840. Tá? Para o elemento 3,
tá? O elemento 3 ele vai ser maior, porque a altura dele, que é o cubo, é 120. Então, vai ser 120 vezes 120 vezes 120, né? Então, o cubo, vezes 15, que é a base, divididos por 12. Ele não multiplica por 2, porque o elemento 3 tem um só, tá? Então, ele vai dar 2.160.000 centímetros na quarta, tá? E lembrando que dá valores altos assim, porque nós estamos trabalhando em centímetros, tá, pessoal? Se nós estivéssemos trabalhando em metros, ia dar um número bem pequeno, tá? Aí o elemento 4, que é triangular, né? Nós temos ali a altura que é 18, então 18 ao cubo, né? Vezes 20, que é a largura, divididos por 36, vezes 2, que são dois elementos número 4 que nós temos. 6.480. E para o elemento 5, nós temos ali a altura de 24, né? Então, 24 vezes 24 vezes 24, que é 24 ao cubo, vezes 20, que é a largura, divididos por 12, porque é retangular, vezes 2 elementos, 46.080, tá? Esses valores, eles estão aqui, ó, tá? E nós vamos somar eles, tá? Então, 46.080 mais 6.480 mais 2.160.000 mais 3.840 mais 14.400. Vai fechar, então, em 2.230.800, o total do momento de inércia, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o cálculo do DI, né? O DI que é diferente do YI. O YI vai do eixo de referência até o centro de cada peça, enquanto que o DI vai do eixo baricêntrico até o centro de cada peça. Então, são eixos diferentes, tá? Os elementos 1 e os elementos 2 vão ser reduzidos desse valor, enquanto que o 3, os elementos 4 e os elementos 5 serão reduzidos desse valor. Então, vamos lá. O elemento 1, eu preciso achar o meio desse elemento. Então, como ele tem altura de 12, o eixo geométrico fica na metade desse valor. Então, divididos por 2, eu vou ter um valor de 6 aqui. Então, 53,9 menos 6 são 47,9. Tá? Então, é 47,9 que nós vamos colocar ali. O elemento 2... O elemento 2 é um elemento triangular, então, ele tem altura de 12, divididos por 3, por ser triangular, né? Ele vai ficar um valor de 4, que é esse valor aqui, que vai ficar bem aqui próximo do elemento 1. Então, eu vou somar esse valor de 4 com o 12, que vai gerar um valor de 16. Então, mais 12 igual a 16. 53,9 menos 16 é igual a 37,9, que é o valor que nós temos ali. Agora, o elemento 3, como o centro geométrico dele está a 60 centímetros, está abaixo da linha do eixo baricêntrico. Então, eu vou reduzir desse valor aqui agora, tá? Então, 66,1 menos 60. Então, a distância do centro geométrico do elemento 3 até o eixo baricêntrico é de 6,1 centímetros. Tá aqui, ó. Tá? Elemento 4. Tá? O 4 também é um elemento triangular, 18 centímetros de altura, divididos por 3, dá 6. 6 mais o 24 do elemento 5, mais 24, são 30 centímetros. 66,1 menos 30 é igual a 36,1, que está aqui. Tá? E o 24, né, é o eixo dele, é o meio do elemento 5, é a metade do 24, então 24 divididos por 2 dá 12. 66,1 menos 12
igual a 54,1. Tá ali o valor, ok? E agora, nós vamos fazer a área vezes o D ao quadrado. Então, 47,9 ele vai ficar ao quadrado. Aqui, deixa eu conferir aqui. 47. Então, vamos lá. 47,9 vezes 47,9. Ele dá aqui 2.294,41, que é o 47,9 ao quadrado, vezes a área do elemento 1, que é 1.200. Então, vai ficar ali 2.753.292. Aqui gerou um erro de digitação, tá, pessoal? E eu vou provar para vocês que é um erro de digitação aqui. Não é 5, é um 9 aqui, tá? Aí, nós temos 37,9 vezes 37,9 vezes 480, que é a área do elemento 2. Ficou 689.476,8, que foi arredondado para 477. Depois, nós temos 6,1 vezes 6,1 vezes 1.800, que gerou um valor de 66.978. Aí, nós temos 36,1 vezes 36,1 vezes 360, que gerou um valor. Opa! É 36,1 vezes 36,1 vezes 360, que gerou um valor de 469.155,6, que foi arredondado para 156. Tá? E por último, 54,1 vezes 54,1 vezes a área de 960, que gerou um valor de 2.809.377,6, que foi arredondado para 738, tá? E agora nós vamos fazer o somatório desses valores. Lembrando que aqui é um 9 e não um 5, tá? E tem que fechar esse valor certinho aqui, tá? Então, vamos lá. 2.809.738 mais 469.156 mais 66.978 mais 689.477 mais 2.753.292. Lembra que eu falei que era um 9, não um 5? E fechou o valor de 6.788.641. Tá? Então, aqui é um 9, não um 5. Tá? Foi erro de digitação. O que eu vou fazer com esse valor de 6.788.641? Eu vou somar com esse valor aqui, tá? Que vai gerar um momento de inércia total. Então, vamos lá. Mais 2.230.800, que vai gerar um valor total de 9.019.441 centímetros na quarta. É com esse valor que eu vou agora dimensionar os módulos resistentes WS e WI. Então, o WS ele vai ser o momento de inércia, divididos pelo YS, que é o Y superior, né? Aquele valor de 53,9. E o WI, eu vou utilizar o valor de 66,1. Tá? Então, vamos lá. 9.019.441 divididos por 53,9. Quem quiser fazer com 53,95 pode fazer também, ele vai dar valores bem próximos, tá? Então, ali ficou um valor de 167.336,5. Foi arredondado para 337, ok? Aí, nós temos o WI, tá? Que é os 9.019.441 divididos pelo YI, que é 66,1, que gerou um valor de 136.441
451,45, que foi arredondado para 452. Para vocês verem como esse arredondamento não faz diferença, porque nós estamos trabalhando em centímetros, se eu transformar para metros, vai ficar 0,1365, tá? Então, ele nem vai buscar lá os 52, ele já arredonda antes, tá? Na quarta casa, ok? Depois de calculados os Ws, né, os módulos resistentes, nós vamos para as distâncias nucleares. KS, né, que é a distância nuclear superior, vai ser o WI de 136.000, né? Então, 136.452 divididos pela área total, que é aquela área que nós calculamos lá no início, 4.800, tá? Então, aqui, dividido por 4.800, vai gerar uma distância nuclear superior de 28,42 centímetros. A distância nuclear inferior vai utilizar o WS, né, que é 167.337, divididos também pela área total de 4.800, que vai gerar um valor ali de 34,9, né, 34,86, que foi arredondado para 34,9. Calculando as distâncias nucleares, nós conseguimos calcular o rendimento, né? Então, a distância nuclear superior de 28,4, mais a distância nuclear inferior de 34,9, divididos pela altura da viga, que é 120 centímetros, vezes 100, para transformar em porcentagem, nós temos 52,75%, que foi arredondado para 53. Ok? Agora eu vou explicar para você como que você dimensiona, né, esses valores nessa tabela, que é muito mais rápido e muito mais prático. Vamos lá. Então, aqui eu vou colocar os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E aqui a única diferença da tabela anterior para essa daqui, é que aqui eu vou colocar o tipo de elemento que é. Se ele é retangular ou quadrado, eu vou colocar número 1, se ele é triangular, eu vou colocar número 2. Então, o elemento 1 é retangular, o elemento 2 é triangular, o 3 é retangular, o 4 triangular e o 5 retangular, tá? Número que tem de cada elemento. Nós temos dois elementos número 1, dois elementos número 2, um elemento número 3, dois elementos número 4 e dois elementos número 5. As larguras. Largura do elemento número 1 é 50 centímetros, do elemento 2, 40, do elemento 3, 15, do elemento 4 é 20 e do elemento 5 é 20 também. Altura. Do elemento 1 é 12 centímetros, do 2 é 12 centímetros também, o 3 tem 120, o 4 tem 18 e o 5 tem 24. Então, aqui ele já calculou as áreas, tá? E também já calculou os momentos de inércia, ok? E agora nós vamos para as alturas. Aqui nós temos os valores, né, de 114, 104, 60, 30 e 12 que nós calculamos anteriormente, tá? Mas eu posso calcular também, né, pela fórmula do Excel. Igual, né, a altura da viga menos, abre parênteses aqui, a altura do elemento 1 divididos por 2, tá? 114, tá? Então, aqui dá para fazer, né, para elemento retangular, você tem ali igual, aí você abre dois parênteses, né, igual a 120 menos dois parênteses, a altura do elemento 2 divididos por 3, porque é triangular, mais o elemento 2, mais a altura do elemento 1, tá? Fechou aqui 104, tá? Aqui, como é elemento 3, né, é só os 120 divididos por 2. O elemento 4, ele vai ser igual a 18 divididos por 3, mais o 24 centímetros do elemento 5. E aqui do elemento 5 é 24, né? 24 divididos por 2. Simples assim.
tá? Então, dá para calcular assim também. E as alturas, a altura D, né, que daí ele já fez a multiplicação, né, da área pela altura Y, né, tá aqui o valor total. E a altura do D, ele é aqui o 47,9. Aí nós temos lá o valor de 37,9. 37,9, 6,1, 36,1 e 54,1, que vai gerar o valor ali dos 6.788.640, né, que é o valor que nós temos ali, 54,1, isso aí, tá? E aqui ele já calculou, então, o eixo baricêntrico, o YS, né, a altura da peça aqui é 120, né? Então, aqui, 53,95, 66,5. Bom, pessoal, então aqui nós temos o WS, né, de 167.881,46, com um valor um pouquinho diferente da que nós tínhamos lá no PDF, né, por questões de que nós estamos calculando aqui com 53,95, 66,05. Aqui nós utilizamos casas depois da vírgula, não foram valores arredondados, né? Então aqui é o valor sem arredondamentos, tá? Então, WS, o WI deu 136.554,73. As distâncias nucleares de 28,4, né? 28,45, 34,83. E o rendimento aqui deu 52,73, que era bem próximo do valor que nós tínhamos encontrado lá, né? Daria para arredondar para 53%. Ok, pessoal? Então, aqui é o dimensionamento pela tabela do Excel, né? Para vocês puderem ver que é bem rápido, bem fácil de ser feito, tá? O link da tabela, lembrando que está no descritivo do vídeo. Bom, pessoal, então é assim que eu faço o dimensionamento das seções, né? Duplo T, assimétrico ou simétrico. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.